Em 2020, muita gente no Brasil e ao redor do mundo olhou com mais atenção para os gafanhotos. O Ministério da Agricultura está monitorando uma nuvem enorme de gafanhotos. Uma nuvem de gafanhotos. A nuvem de gafanhotos. Uma nuvem de gafanhotos. Se surpreendendo com os impactos que algumas espécies são capazes de causar. Podem devorar lavouras em pouco tempo. Destroem em um dia pastagens consumidas por 2.000 cabeças de gado. Devastar plantações grandes. A nuvem de gafanhotos. Os gafanhotos. Gafanhotos. A nuvem de gafanhotos. E as explicações de como as nuvens de gafanhotos se formam evidenciam a relação desses eventos com os desequilíbrios que as mudanças climáticas vêm provocando. Os gafanhotos são um grupo de insetos herbívoros pertencente à subordem Calífera, que vivem tipicamente próximo ao solo. Hoje existem cerca de 12.000 espécies descritas como gafanhotos. Eles são bem característicos por possuírem as patas traseiras extremamente fortes, o que permitem se catapultarem vigorosamente. Um gafanhoto é capaz de saltar 20 vezes mais alto do que seu próprio comprimento. Se a gente pudesse fazer isso, poderíamos saltar quase 37 metros. Esse grupo de insetos possui grande importância ecológica, por serem insetos desfolhadores e contribuírem indiretamente para a introdução de matéria orgânica no solo, além de pertencer à base alimentar de muitos animais e principalmente outros insetos. Mas, por outro lado, eles também possuem grande importância econômica. Apesar de 95% das espécies não serem consideradas pragas agrícolas, as espécies que são causam danos expressivos, sendo capazes de destruir plantações inteiras em um curto espaço de tempo. As espécies de gafanhotos podem ser divididas em dois grupos. De um lado, os sedentários, com um hábito solitário e pouco nocivo em geral. De outro, as espécies migratórias, com capacidade de formar as nuvens de gafanhotos e se organizar em superpopulações, devastando grandes áreas e causando desequilíbrio. Esses gafanhotos inicialmente vivem em uma fase antissocial, a fase solitária, mas depois de mudanças corporais e hormonais, o comportamento também se torna diferente e eles passam para a fase gregária, onde são extremamente sociáveis e possuem a capacidade de formar enxames de centenas de milhões de insetos. Enquanto apresentam um comportamento sedentário e hábito solitário, são pouco nocivos. Porém, quando o comportamento se torna gregário e migratório, algumas espécies são capazes de formar as nuvens de gafanhotos, que podem migrar grandes distâncias e causar enormes prejuízos, já que se reproduzem rapidamente e a migração sempre é orientada para os ambientes com melhores recursos alimentares. Espécies como a do gafanhoto do deserto, presente no norte da África e em algumas outras regiões do mundo, podem consumir o próprio peso em comida em 24 horas. E segundo a FAO, 1 km² de um enxame pode consumir o equivalente ao que alimentaria 35.000 pessoas em um dia. Além disso, o enxame de gafanhotos pode percorrer até 120 km durante a migração diária, fazendo paradas para se alimentar, reproduzir e para depositar os ovos no solo. O potencial destrutivo das nuvens de gafanhotos faz elas serem extremamente nocivas do ponto de vista da segurança alimentar, já que em um curto espaço de tempo, uma área agricultável pode ser completamente destruída. Aqui no Brasil, já ocorreram alguns casos de grandes infestações nas décadas de 30 e de 40, e a aviação agrícola, inclusive, surgiu lá em 1947 justamente para combater uma infestação de gafanhotos no Rio Grande do Sul. E em 1992, no estado do Mato Grosso, uma nuvem de gafanhotos pesando cerca de 70 toneladas destruiu quase 2 milhões de hectares em apenas o ataque. Mas apesar disso, problemas com gafanhotos em larga escala não são tão comuns por aqui. O maior problema atualmente ocorre no leste da África e na Península Arábica, por afetar países que historicamente convivem com problemas relacionados à fome, como é o caso da Somália, do Quênia e do Iêmen, além de outros países na região. Nesses países, os gafanhotos podem ter um grande impacto no já frágil sistema de abastecimento alimentar, afetando principalmente a agricultura de subsistência, que é aquela agricultura com o objetivo de garantir a sobrevivência de uma família ou de uma comunidade. Durante o ano de 2020, o gafanhoto do deserto causou grande dano nesses países e continua a afetar áreas que vão do leste da África até a Índia. Em vários países, inclusive, os enxames de gafanhotos vêm sendo considerados um dos piores nos últimos anos, como no Quênia, onde é o pior em 70 anos. E o principal fator para que tudo isso ocorra é o clima. A temperatura, chuva e umidade do solo são os fatores em larga escala que controlam os fenômenos da concentração e multiplicação dos gafanhotos.
E isso porque o clima influencia no desenvolvimento da vegetação e, portanto, na quantidade de alimento que uma população de gafanhotos pode ter. Isso faz com que, em condições favoráveis de clima, as espécies de gafanhotos migratórios possam se multiplicar de forma muito rápida, e o aumento da densidade desses insetos é um dos principais responsáveis pelas mudanças corporais e hormonais dos gafanhotos, a gregarização, que é o que permite eles formarem as nuvens coesas de gafanhotos, que migram com o intuito de buscar novas áreas para se alimentar e reproduzir. E o clima é determinante no comportamento e forma que os gafanhotos vão migrar e na sua multiplicação. O gafanhoto do deserto, por exemplo, pode colocar até 100 ovos no solo, e o clima quente e seco favorece uma maior sobrevivência e uma eclosão mais rápida desses ovos. As nuvens de gafanhotos que vêm ocorrendo em 2020 podem estar associadas a eventos climáticos que ocorreram alguns meses antes. No leste da África e no Oriente Médio, por exemplo, no ano de 2018 e 2019, ocorreram eventos climáticos extremos, como ciclones e chuvas intensas, fornecendo as condições perfeitas para o crescimento da população de gafanhotos no último ciclo e uma posterior migração. Já aqui na América do Sul, o fenômeno pode estar ligado a possíveis altas temperaturas e um regime de chuvas alterado durante os últimos anos, na região do Chaco, onde a nuvem se formou, o que possibilitou uma melhor reprodução desses insetos. É claro que uma onda de calor isolada ou uma sequência de ciclones não são suficientes para causar as nuvens de gafanhotos nas proporções em que ocorreram em 2020, mas eventos climáticos extremos que antes eram muito raros para certas regiões vêm se tornando cada vez mais comuns. Ciclones, secas, enchentes e chuvas intensas vêm ocorrendo de forma cada vez mais frequentes. Isso é justamente um dos resultados das mudanças climáticas. As mudanças climáticas favorecem a ocorrência de eventos extremos em maior número e podem alterar os regimes de chuvas, tornando as chuvas cada vez mais intensas e concentradas em um único período, ou mesmo favorecendo a períodos maiores com temperaturas elevadas. Todos esses fatores podem contribuir para que as nuvens de gafanhotos sejam ainda mais frequentes. Apesar de eventos de enxames de gafanhotos estarem associados à história humana, o homem pode ter um papel central na asseveração de ocorrências desses eventos. Além das alterações que nós estamos provocando no clima da Terra, a mudança na cobertura do solo pelo desmatamento e cultivo de monoculturas, a destruição dos predadores naturais pela utilização descontrolada de agrotóxicos são outros exemplos de como as nossas ações podem causar desequilíbrios ecológicos. Talvez o surgimento de eventos assim e suas explicações ajudem a humanidade a olhar melhor para essas pequenas consequências que as mudanças climáticas podem ocasionar, como no comportamento dos insetos e na capacidade de tornar mais frequentes eventos que são tão problemáticos. E aí pessoal, aqui é o Michael, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. O assunto abordado é apenas um recorte do tema, e as referências vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere compartilhar com mais pessoas que possam gostar desse assunto, e a gente se vê no Pálido Ponto Azul.